Aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, queridos. Aleluia. Hoje eu peguei uma poeira aqui, tô... Ai, tá misericórdia. Espirrando que... Mas vai passar. Amém, queridos? Ligar a fé serve para botar o espirro para fora também. Botar ele para correr, amém? Aleluia. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, curado de renite alérgica, de qualquer besteira, qualquer bagaceira que possa querer vir sobre o meu corpo. Amém. Pastor tem que crer também, viu, irmão? Pastor teoricão não funciona, não. O que funciona é a prática da palavra na nossa vida. Aleluia. Falamos sobre Páscoa hoje, né? Hoje fala-se muito sobre Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Quem comeu o seu ovo do coelhinho da Páscoa? Tá bom que vocês não comeram o ovo do coelhinho da Páscoa, tá? Tá bom, eu comi, viu? Mas graças a Deus, irmãos, nós entendemos que não tem nada a ver de coelhinho da Páscoa, amém? Nossa Páscoa é Cristo, a nossa vida é Cristo. Foi Ele quem morreu e ressuscitou por mim e ressuscitou por você, amém? Graças a Deus por isso, e é algo que precisamos carregar dentro de nós. É algo que precisamos ensinar aos nossos filhos, amém? Não tem problema o seu filho comer um chocolate em forma de coelho, em forma de ovo, em forma de o que quiser, de carro, de moto, de bicicleta. O negócio é comer o chocolate. O negócio é comer o chocolate. Né, Léo? O chocolate é bom, o Léo faz um chocolate de primeira, amém? Mas, queridos, o que a palavra nos mostra aqui, Jesus é a nossa Páscoa. Sabe, nós vemos a Páscoa sendo estabelecida como memorial da libertação do povo de Deus, da escravidão. Mas ela foi estabelecida para nós também como um memorial da nossa libertação do pecado, da nossa libertação das coisas deste mundo, e nós somos livres, guardados e protegidos pelo Senhor, amém? E essa é uma noite que nós podemos celebrar, nós podemos agradecer a Deus, nos lembrando de aquilo que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz, que Ele morreu, mas não permaneceu morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para sempre. Vive dentro de mim, vive dentro de você, amém? E Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da palavra, e é dele que nós queremos falar aqui hoje, amém? Irmãos, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Jesus, porque nós nos movemos nele, por meio dele e para ele, amém? Então a nossa vida precisa refletir o amor de Deus, a nossa vida precisa refletir aquilo que Cristo é em nossa vida, e Ele é tudo, diga comigo, tudo. Aleluia, o Senhor é bom. E nós temos falado, queridos, nas últimas semanas a respeito de fé, aleluia. Nós teremos aqui muitos jovens e adolescentes sendo uma Vanessa na vida também, amém? Na palavra, no ensinar. Tivemos um culto poderoso aqui quinta-feira falando sobre fé, a Vanessa ministrou sobre fé, foi um tempo maravilhoso. Eu peguei algo assim, claro, que eu trouxe para a minha mensagem hoje, botei um copia e cola, para poderoso daquele jeito, tem que guardar e trazer para a gente, amém? Mas sabe, queridos, o Senhor tem trazido isso ao nosso coração, e eu creio que, eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor quer nos levar a níveis mais altos nele. E por isso Ele tem nos despertado a respeito desse tema, nos despertado a respeito de fé. Nós ministramos sobre fé, falamos sobre batismo, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre cura, sobre saúde, sobre amor, sobre santidade, sobre perdão. Falamos todas as coisas, buscamos falar de todas as coisas que a palavra de Deus nos ensina, amém? Para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Mas nesse tempo o Senhor tem nos despertado a falar sobre fé, amém? E hoje não vai ser diferente, graças a Deus, amém? Para você crescer, para eu crescer, porque, irmãos, aquilo que nós ouvimos quinta-feira, tem que estar com fé para pegar, tem que estar em fé para pegar e fazer aquilo que Deus nos instruiu a fazer na quinta-feira, e eu fiz, eu sei que grandes coisas vão se manifestar na minha vida, grandes coisas vão se manifestar nessa igreja, amém? Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Você crê, irmãos, que nós vamos mudar para um lugar nosso? Você crê que o seu Deus é um Deus de suprimento e abundância? Amém, porque Ele é o meu Deus também, é o nosso Deus, e assim vai ser, amém? Sabe, quando você decidir crer, não pense em preço, não pense
enquanto se pode pagar, enquanto você tem, porque a obra não é sua. Quando você vai fazer algo que Deus te mandou fazer, irmãos, fica tranquilo que já deu tudo certo. Ele é o Deus da palavra dele, é o Deus de provisão. Abra aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1. Aleluia, eu sei que vocês nunca leram esse texto, mas hoje vocês vão ter oportunidade, amém? Aleluia, projeta para a gente, por favor. Ora, a fé é a certeza, diga comigo, certeza de coisas que se esperam. Então não chegou ainda, né? De coisas que se esperam, então não chegou ainda, você não está vendo, correto? Mas diga comigo, não deixa de ser certeza. A convicção de fatos que não se veem. Percebe que está falando convicção de fatos que não se veem, mas não é a conversinha. São fatos. Você não está vendo, mas são fatos. Para Deus já é um fato. Para Deus já aconteceu, Ele já vê, Ele já tem a convicção, Ele sabe que é verdade. São fatos, convicção de fatos que não se veem. Não é porque você não está vendo, não é porque eu não estou vendo, que não seja verdade. A Bíblia diz que são fatos que não se veem. Isso é fé. Fé está envolvido nisso. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, por que eu estou lendo esse versículo aqui? Nem no meu esboço, vou assim dizer, não estava programado. Mas sabe, queridos, que a gente precisa saber que fé não é aquilo que vem na sua mente, não é aquilo que está diante dos seus olhos, mas é aquilo que você e eu cremos. Então, às vezes pode parecer estranho, pode parecer esquisito, pode parecer loucura. Olha que interessante, loucura. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Mas para quem? Para os que estão perecendo. Mas para mim, para você, é certeza, é convicção de fatos que eu não estou vendo. É o poder de Deus em manifestação. Amém? Então diga, eu vou andar no poder. Eu vou andar esquisito diante do mundo. Então fica tranquilo, você não foi chamado para ser igual ao mundo, você não foi chamado para viver aos moldes e padrões do mundo, você foi... As pessoas ficam procurando, tem um programa no History, eu até esqueci, lá, dos extraterrestres. Mas diga assim, eu sou o extraterrestre. Pronto. Quando você fizer uma coisa esquisita, andar a palavra de forma esquisita, fala assim, é característica minha, eu não sou desse mundo. Amém? Eu não sou desse mundo, eu sou o extraterrestre. Pronto, fique tranquilo. Quando alguém diz, cara, você é esquisito, você fala, ixi, já me descobriram. Quando fala assim, rapaz, esse Wilson aí, bicho, é estranho. Você, já me descobriram aqui mesmo, porque eu sou estranho. Para vocês, eu sou estranho. A gente não anda segundo os moldes e os padrões desse mundo. Amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom, maravilhoso. Eu quero continuar com você em Marcos, capítulo 11, no verso 23. O Hélio está começando a entender porque ele é assim. Aí ele está até rindo ali, ó. É porque ele descobriu que ele realmente não é daqui. Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Nós lemos esse texto, se não me engano, ele foi o último texto que nós lemos domingo passado. Nós vamos retomar a partir dele. Marcos, capítulo 11. Aleluia. O Senhor é bom. Você se alegra com Deus, irmãos? Aquilo que Ele está fazendo. Você sabe que a Vanessa falou que nós estamos em um novo tempo, nova etapa. Aí você olha assim, eu vim domingo passado, vim nesse, mas não percebi nada de diferença. Então o problema está em você, que não está percebendo. Mas que a gente está na nova etapa, nós estamos. Amém? Aleluia. E aí você, então eu estou fora, pastor? Não, é só você crer. É só você crer que você vai caminhar junto com a gente naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Em Marcos capítulo 11, eu vou até abrir a Bíblia, acho que vai precisar abrir. Coloca aqui para mim, Rafa. Marcos 11, aleluia. Verso 23.
Aleluia. Deus é bom. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos? Olha só. Eu estava olhando, meditando sobre esse texto, e nós vemos duas coisas. Você percebeu que existem duas maneiras, ou duas formas, de nós recebermos aquilo que nós cremos? No verso 23, Jesus falando, amém, queridos? Entenda, olha só, é importante a gente entender isso, a gente compreender isso, que esse texto é o próprio Jesus falando. Para quê? Porque existem coisas que a gente olha assim naturalmente e você fala, isso é estranho, isso é esquisito. Não pode ser assim. Mas a gente precisa entender nesse texto que é o próprio Jesus que está falando. É o próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos. E existem duas formas de você receber, de você ter aquilo que você crê, que você deseja. No verso 23 está falando sobre falar, sobre dizer. E aí se você passa para o verso 24, você vai ver que ele está falando agora a receber através da oração. Entenda que, de certa forma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, conexão, não tem conexão. O 23 ele diz, ei, você precisa falar, e você vai ter. No 24 ele diz, você precisa orar, crendo, amém? Sempre envolve fé, e você vai receber. Então existem essas duas formas de fazer. Existem essas duas formas de andarmos, de agirmos, e é sempre em fé. Amém? Através de pedir, está no verso 24. Mas, queridos, a gente precisa entender que a nossa oração não pode ser de qualquer jeito. Nós estamos falando, o assunto é fé. O assunto é fé. Mas quando eu vou falar primeiro do capítulo 24, do verso 24, amém? Porque o nosso foco hoje, nosso ponto maior é sobre aquilo que falamos, que nós começamos domingo passado. Mas entendamos, queridos, que quando vamos orar ao Senhor, não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Você precisa saber o que vai fazer e precisa fazer em fé. Tudo isso, esse texto está falando em fé. Inclusive Jesus começa falando, tende fé em Deus. Quando ele começa a falar sobre isso com os discípulos, ele diz, tende fé em Deus. Então, não façam uma oração, não façam um pedido a Deus de qualquer jeito. Exemplo. Você vai sair para trabalhar e de repente está chovendo. Ai meu Deus, não deixe chover não deixe chover não. Mas fala por falar. Você está de verdade pedindo para Deus não deixar chover? Leva a sério a sua oração. Seja sério naquilo que você fala com Deus. Porque Deus, ele te leva a sério. Deus, ele me leva muito a sério, te leva muito a sério. Então não ore de qualquer forma. Até para você não orar, e depois dizer assim, eu orei, mas não funciona. Não é bem assim não, eu já fiz isso, já testei, não funciona não. Isso não é teste, é fé. Se você estiver testando a sua oração, fique tranquilo que ela não vai funcionar. Porque Jesus não nos deu um caminho para fazer o teste, para ver se funciona. Ele diz que funciona, e você e eu precisamos crer. Então, se você fizer um pedido ao Deus, diga, peça com fé. A Bíblia diz que nós precisamos pedir com fé, não duvidando. Aquele que pede duvidando, ele é semelhante à onda do mar. Ele vai para lá, ele vai para cá. Saiu uma notícia no jornal, parece que o negócio está melhorando, está ficando bom, vai dar certo. Parece que agora o ministro da economia mudou, não sei quem mudou, agora caiu, acho que esse negócio não vai dar errado, vai dar certo não. Não, parece que agora os índices melhoraram. Não, agora vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Não, mas teve uma mudança ali, agora não sei se vai dar certo não. É a onda do mar. Vai para lá, volta para cá. Tem uma notícia nova, ele se anima. Vem outra notícia, ele desanima.
Inclusive, queridos, dependendo do que você estiver crendo, do que você estiver esperando da parte do Senhor, você precisa se manter firme e às vezes se manter desligado da televisão, da internet, de determinadas informações. Porque sua mente vai querer acompanhar essas informações. Que, opa, o cenário é favorável. Ah, não, está desfavorável. Opa, está favorável, está desfavorável. O nosso cenário é sempre favorável, porque o nosso cenário está baseado na palavra de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos estar ligados na palavra do Senhor, entender que tudo aquilo que pedimos com fé, nós vamos receber. Amém? Aí às vezes a mente pensa, qualquer coisa que esteja alinhada com a palavra de Deus. Que esteja alinhado com a palavra de Deus. Não peça para Deus matar A ou B. Senhor, o pessoal é ruim, Senhor. Mata ele, tira ele daqui. Nem você vai acreditar na sua oração. Aí você já sabe que você não vai receber, porque você sabe que Deus é bom. Você sabe que Deus é bom. Amém? Verso 23, vamos lá. Eita. Aleluia. No verso 23, queridos, fala que nós teremos também aquilo que nós dissermos. Projeta para a gente aí, por favor. Verso 23. Aleluia. Aleluia. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. 3 vezes, queridos, por 3 vezes, nós vemos essa palavra dizer, disser, falar. Olha só a ênfase que Jesus está dando a essa palavra. E olha, perceba que ele fala assim, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou, tem uma outra versão, que ele fala, assim será o que disser. Assim se fará o que disser. Ele fala 3 vezes, você pode mudar a versão, você vai ver ele falando 3 vezes, mas ele fala uma vez a respeito de crer. Porque crer é importante, é necessário, crer é a base, amém? Para o que estamos falando é a base, mas nisso, queridos, nós vemos a importância que Jesus está dando ao falar. Aquilo que sai da nossa boca é importante, porque nós falamos isso domingo passado, porque estamos falando isso de novo, porque estamos repetindo isso, para que você e eu possamos entender a importância daquilo que nós falamos. Talvez você tenha escutado essa palavra domingo, você tenha ouvido falar sobre isso, e eu vou te falar, presta atenção e para pensar. Você mudou a sua confissão essa semana? Não me responda. Você mudou a sua confissão essa semana? Eu sei que tem gente que não mudou. Não, pastor, não estou falando de incredulidade, não estou falando de falar incredulidade, eu estou falando a respeito de não falar aquilo que você crê. A respeito de não falar sobre a sua vida. Você precisa de um emprego, você precisa de um emprego novo, você precisa de suprimento para algo. E você falou? Você creu nisso? Sabe, queridos, Deus é maravilhoso, Ele é Deus grandioso, mas percebe, e eu vou fazer uma observação, muitas pessoas não gostam da palavra da fé, porque ela traz responsabilidade sobre nós. Sabe por quê? Porque muita gente, muito cristão anda assim, Senhor, faz isso por mim, Senhor, eu clamo ao Senhor, faça para mim, move em mim, transforma, faz, acontece, traz, pronto. Agora é problema de quem? De Deus. Eu lancei sobre ele, eu pedi para ele, se acontecer foi ele, se não acontecer também ele não quis, responsabilidade dele. Tem muita gente que age dessa forma. Só que a palavra de Deus, se a gente estudar, se a gente esmiuçar a palavra, ela está dizendo, abre a tua boca e fala. Ah, vou abrir minha boca e falar, peraí, antes de você falar, deixa eu te falar, mas fale crendo.
Mas aí para eu crer, minha fé está meio devagar. Para eu crer, eu vou ter que aumentar a minha fé. Para eu aumentar a minha fé, deixa eu olhar aqui. Para olhar, eu vou ter que ouvir mais da palavra. Para eu ouvir mais da palavra, eu vou ter que empenhar mais tempo. Vou ter que dedicar mais o meu tempo. Sabe o que é isso? Responsabilidade. Muita gente não quer essa responsabilidade. É mais fácil dizer: Senhor, estou clamando ao Senhor, porque o clamor é bíblico, amém, irmãos? Tem o seu lugar, tem o seu momento. Mas é mais fácil dizer: Senhor, estou clamando ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E aí, se der certo, beleza, ele vai ficar tranquilo onde ele está. Se der errado, é porque Deus não quis, aí bota a responsabilidade de Deus. Não, Deus não quis, Deus sabe todas as coisas. Sabe inclusive que tu é preguiçoso, não quer praticar a palavra, não quer declarar a palavra, não quer se encher da palavra, não quer se encher do Espírito. Então, queridos, por isso a gente está dando ênfase, porque é importante falar, porque Deus está trazendo, Jesus está trazendo sobre mim uma responsabilidade, sobre você uma responsabilidade de mover as coisas por meio da palavra, por meio do falar. É responsabilidade minha e sua como cristão. Nós recebemos todas essas coisas, toda a provisão por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço necessário para que você e eu pudéssemos ter essas coisas. Mas Ele colocou uma responsabilidade sobre mim e sobre você, coisas que nós precisamos fazer. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas não é porque você vai lutar com o inimigo, que você vai lutar batalhas, dar tiro em Satanás, vou puxar a espada para brigar com os espíritos malignos. Não, é porque você tem que estudar a palavra. Você tem que crer na palavra, você tem que empenhar o seu tempo, você tem que perseverar quando a situação está dizendo, não está dando certo, e eu fico com a palavra diz que eu posso todas as coisas nele, a palavra diz que eu já tenho, eu permaneço, eu persevero. Isso sim é você batalhar, isso sim é você se esforçar, tomar o reino de Deus por esforço, há um esforço da sua parte. Quando o pecado bate à sua porta, você precisa se esforçar para rejeitá-lo. Porque às vezes a sua carne olha, rapaz, isso é bom demais. Lembra quando você fazia? Lembra quando você aceitava? Lembra quando você andava? Era bom demais. E aí você precisa fazer força para permanecer ali. No reino. No reino é um lugar de santidade, é um lugar de obediência. O reino de Deus é tomado por esforço. Tem um esforço da minha parte. Tem um esforço da sua parte. Abre Mateus 17, por favor. Aleluia. Diga comigo, eu sou um filho responsável. Aleluia. Porque não é viver de qualquer jeito, querido, dizer depois que Deus não está fazendo. Aleluia. E tem gente que ainda não crê. Pastor, eu acho que não é bem assim não. Não é assim que a palavra diz não. Eu estou lendo a palavra, nós estamos lendo a palavra. Eu não creio. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não vai ver. Tudo o que disser, lhe será feito. E se não disser, não será feito. Aleluia. O papel de crer não é de Deus, não. É nosso. De acreditar naquilo que está na palavra dele. Mateus 17, 20, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Jesus disse. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, ele vem aqui falando de outro assunto, amém, que os discípulos não puderam expulsar, repreender o demônio, mas ele disse, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, e aí ele fala o quê? O que Jesus está dizendo para os discípulos? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vocês vão falar? O que vocês vão fazer? Diga comigo, direis a este monte, passa daqui para acolá,
e há de passar, e nada vos será impossível. O outro texto que está falando de outro assunto, não estava falando da mesma passagem da figueira, e Jesus estava dizendo, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e se vocês dirão a este monte, vocês vão falar para esse monte. Jesus não disse, olha, façam uma oração forte, para que esse monte possa ser transportado. Ele diz, falar, irmãos, falar. Aí talvez na nossa mente, a gente diga, falar é algo muito simples, isso não deve ser bem assim, não, deve ter outra coisa. Não, porque falar não é algo simples, a gente que às vezes leva de forma leviana o que a gente fala. Falar para Deus é algo muito importante, só que muitas vezes nós não acreditamos, de verdade, nós muitas vezes não acreditamos no que esse versículo está dizendo, no que Marcos 11, 23 está dizendo, porque nós não levamos a sério a nossa palavra. Porque na nossa cultura, principalmente a nossa, Brasil, muitas vezes falamos de qualquer coisa. Mas isso não é verdade. Não. Eu falei, contei essa mentirinha para ele não ficar me perturbando. Não, contei essa mentirinha porque senão vai dar mais trabalho eu ter que explicar tudo. É uma cultura do inferno isso. E às vezes a gente não tem levado. Aí, se dissesse assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e fizeste uma oração forte, o monte vai se transportar. Aí a gente fala, cara, a oração é algo do Espírito, algo poderoso, algo que vem da parte de Deus, porque Jesus orava. Mas falar, irmãos, dizer é algo poderoso, algo extraordinário. O próprio Deus criou as coisas falando. Só que muitas vezes nós não acreditamos que falar vai trazer resultado. E a gente diz, não é bem assim. Isso é uma doutrina da confissão positiva. Ruim mesmo é a doutrina da confissão negativa, irmãos. Eu não sei se é uma doutrina não, mas você pode chamar de doutrina. Mas só não diga que é da confissão negativa que fica ruim. É melhor você confessar algo positivo do que algo negativo. Mas muitas vezes a gente não acredita por causa disso, irmãos. Para pensar comigo, que às vezes a gente fala o que não deveria. Fala, não, mas isso aí eu falei por falar. Ou você nunca disse isso para ninguém. Mas você tinha falado isso aqui, a gente estava conversando. Não, tá, é por causa disso. Não, mas aquilo ali eu falei por falar, assim, estava no calor da emoção, na hora eu falei, mas eu falei por falar. Se a gente não falasse por falar, a gente entenderia a seriedade do que é isso. E que há um poder nisso. Há um poder no falar. O próprio Jesus está falando. 2 textos já encontramos Jesus dando importância ao que nós falamos. Dando importância ao falar, queridos. Direis a este monte. Passa daqui a colar. E o que vai acontecer? Ele vai passar. Ele vai passar. O que você está dizendo para o monte que está diante de você? Qual é o monte que está diante de você? É o monte das dívidas? É o monte do desemprego? É o monte da enfermidade? Jesus não está falando de montanha não, de um monte de terra na sua frente não. Qual é o monte que está diante de você? E o que você está fazendo? Admirando o monte. Misericórdia, Senhor. Jesus nunca mandou a gente admirar o monte. Nunca mandou a gente ficar com medo do monte. E Deus é tão maravilhoso que ao inspirar Jesus, ele não disse, olha, tem umas coisinhas assim que se você falar, vai resolver. Não, ele botou logo, foi para quebrar. Pegou pesado, Jesus pegou logo pesado. Você vai transportar um monte. Sabe para quê, queridos? Para que você e eu não olhasse, olha, isso aqui, até orei, eu lembro que resolveu, ficou bacana. Agora esse problema aqui, isso é uma montanha diante de mim. Isso aí é mais difícil. Não, Jesus já pegou logo pesado, dizendo, se você disser não é para qualquer coisa, não, é para um monte. Esse monte, ergue-te e lance-te no mar.
Você imagina um monte se movendo para se lançar no mar? Tem condição de imaginar isso? Então não existe nada grandioso, nada que seja tão grande, tão pesado sobre a sua vida que você não possa lançar fora. Porque Jesus está falando isso com os discípulos. Mas irmãos, entendam, eu não estou em momento algum querendo ou desprezando ou desconsiderando a oração, amém? Começamos a falar do verso 24, a respeito da oração, que tem sim um resultado quando você pede com fé. Talvez você fale assim, eu não vou pedir, não vou declarar, não vou falar, eu vou pedir com fé, amém? Verso 24, pega o verso 24, toma ele por base, você vê que é verdade, funciona. Mas nós estamos falando a respeito do falar, do declarar, para que a gente possa dar importância, queridos, ao que sai da nossa boca. Para que você e eu possamos dar importância ao que sai da nossa boca e a gente possa falar à montanha, a gente possa falar aos montes que estão diante de nós. Se você e eu olharmos, queridos, a gente vai perceber como é interessante, quando a gente observa na Bíblia, e vê que a manifestação daquilo que nós cremos acontece quando nós falamos. Porque a gente está falando sobre crer, declarar, eu vou falar mais sobre isso. Mas percebam que quando Jesus nos dá autoridade, quando nós recebemos a autoridade no nome de Jesus, para repreender demônios, para expulsar espíritos malignos, a Bíblia não me ensina, não te ensina a pensar que o diabo não pode estar ali. A Bíblia não nos ensina a meditar no poder das Escrituras e fazer o diabo sair da vida da pessoa. Não tem lugar nenhum que Deus me ensina, te ensina a pensar que aquela pessoa pode ser liberta. Ele manda você falar. Ele manda você repreender. Jesus, quando ele ia libertar uma pessoa que estava endemoniada, ele mandava o demônio sair. Seja livre. Ele abria a boca. Quando Jesus ia orar por alguém, a palavra orar já diz orar. Ele não fazia assim, ó. Ele falava, fica livre do teu mal. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ou você acha que Jesus estava só se despedindo da pessoa? Não, ele já estava dizendo, fica livre. Ele abria a boca. Para curar o enfermo, ele abria a boca. Para expulsar um demônio, ele abria a boca. Porque para chamar a existência, a gente acha que não precisa abrir a boca. Ou acha que isso não funciona. Tudo, queridos, que nós vemos na palavra de Deus, Deus nos ensina a falar. É pelo falar. Em nome de Jesus, Satanás, sai. Em nome de Jesus, seja curado. Há um poder que é liberado da sua boca quando você fala em fé. Há um poder que é liberado. Então não fale qualquer coisa, não fale de qualquer maneira. Estava brincando, falei por falar. Você pode até pensar por pensar, mas não deixe esse pensamento sair da sua boca. Meça as suas palavras. Aquilo que vai sair da sua boca é muito sério, é muito importante. Nós falamos a doença, nós falamos a enfermidade, nós falamos a espíritos malignos. Então fale em fé, declare em fé, mova a montanha em fé. Nós cremos com o coração, mas nós confessamos é com a boca. Até para aceitar Jesus, a Bíblia diz, ei, você vai crer com o seu coração, precisa ter, sempre, querido, sempre envolvendo fé, amém? Não é falar por falar, achar que é abracadabra, não. Mas a Bíblia diz, ei, se você crer no coração e abrir a sua boca para falar isso, abrir a sua boca para confessar Jesus, você será salvo. Aleluia. Crer com o coração e abrir a sua boca para falar, você será salvo.
Sabe, queridos, é algo que o Senhor trouxe para mim ontem, hoje pela manhã. Abra sua Bíblia em Ageu, no capítulo 2. A respeito, eu quero chamar a minha e a sua atenção, porque o Senhor chamou a minha atenção, sobre crer para as nossas finanças. Guarda a sua mente, sabe por quê? Para você não ser chamado de hipócrita. Eita, pastor, quem vai me chamar de hipócrita? Eu. Sabe por quê? A gente precisa guardar nossa mente, porque a gente fala assim dentro da igreja. É falar de dinheiro dentro da igreja. Vai falar de dinheiro, já vem falar de teoria da prosperidade. Aí se você deixar sair isso da sua boca, sair da sua mente, passar pela sua boca, eu vou falar, se você acha que isso não é importante, por que você fica preocupado com a conta para pagar? Porque você, às vezes acontece, como todo ser humano, fica triste porque existe algo que você gostaria de ter e não tem. Gostaria de comprar e não pôde comprar. Gostaria de dar para o seu filho e você fala, não vou poder dar para o meu filho, porque eu não tenho dinheiro. Se dinheiro não é importante. Sabe, irmãos, a gente precisa alinhar as áreas da nossa vida à palavra de Deus. E não falar mal falar de dinheiro dentro da igreja. Se você quiser falar mal de dinheiro lá fora, o pessoal está falando muito de dinheiro. Tem golpe, tem assalto, tem corrupção, tem um monte de coisa falando de dinheiro lá, procurando dinheiro. Mas a palavra de Deus nos mostra a forma certa de andar e falar sobre dinheiro. Então nós precisamos aprender aonde? Na igreja. Deus também se importa com as suas finanças. Deus se importa com a sua área financeira, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, na área das finanças, é importante a gente abrir a nossa boca para falar também. Para a gente mover as coisas. E aí, Ageu, capítulo 2, verso 8. Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Cadê? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi que falou isso? Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Você tem convicção disso? Por que nós temos convicção disso? Porque a palavra de Deus diz. Amém? Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, a riqueza pertence a Ele, amém? Mas olha só o que diz Salmo 115. Coloca lá, por favor. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus de quem? Do Senhor. Mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, ninguém toca. É dele, o céu é dele. Mas e a terra? Com o ouro, com a prata, Ele deu aos filhos dos homens. Mas Deus, por acaso, Ele poderia dar o ouro e a prata? Dar a terra aos filhos dos homens? Sim, porque Ele disse, é meu. Então, queridos, o ouro e a prata já foram dados a você. O ouro e a prata já foram entregues a você, por direito. Já foi dado a você. Legalmente nós já temos esse direito. Talvez ele ainda não esteja no seu bolso, nem no seu cofre. Mas legalmente você tem o direito a isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Agora, nós recebemos por meio da fé. Nós chamamos esse recurso, nós chamamos essa provisão com a nossa boca. Criei, por isso falei.
No que você está crendo? Fale. O que você precisa na sua casa, nas suas finanças? Fale. Irmãos, entenda princípio básico. Princípio básico. Para a gente não andar de qualquer jeito, não querer ser leviano. Aprenda a administrar suas finanças. Se organize para administrar as suas finanças. Ponto. Pastor, estou numa fria, errei, vacilei, me endividei. Aí a minha pergunta, se reorganizou financeiramente? Ou parou de gastar mais do que devia? Ajustou o que você poderia ajustar? É seu papel. Ajuste. Agora, queridos, pega a palavra. O que você precisa? Você precisa de recursos para pagar uma dívida? Seu nome está sujo, está pendurado, está enrolado? Chama provisão, chama recursos, chama recursos. Vou fazer uma oração forte. Deus está falando para você dizer. Jesus está falando para você dizer. Então diga. A oração tem o seu lugar, é importante, é necessário, e terça-feira você tem que estar aqui para orar. Mas Jesus disse, diga, abra sua boca e diga. Porque às vezes a gente quer espiritualizar a oração, como se o falar fosse qualquer coisa, e já disse, não é qualquer coisa, falar é importante. Então diga a montanha, diga as suas finanças, diga aquela dívida. Abra sua boca e diga o que você precisa. Declare a palavra de Deus sobre os seus negócios. Declara a palavra, prosperidade e riquezas estão sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Na minha casa, suprimento, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, mas e aí, como é que vai acontecer, irmãos? Jesus disse para você dizer. Como o processo vai se desenvolver é com Ele. Como o milagre vai acontecer é com Ele. Como vai se manifestar é com Ele. Ele não nos deu o direito de decidir ou saber como vai acontecer. Mas diga comigo, vai acontecer. Vai acontecer. Abra sua boca e fale a respeito daquilo que você precisa. Dá uma ordem à sua conta bancária. Lança uma palavra sobre a sua conta bancária. Talvez não esteja como você quer ver, mas diga o que você quer ver, não fale o problema. Minha conta bancária abastecida. Minha conta bancária abastecida. As minhas contas pagas. As minhas contas pagas. Todos os boletos pagos. Todos os boletos quitados. O meu carro pago. A minha casa paga. A faculdade paga. Eu declaro a minha faculdade paga. Eu declaro a escola do meu filho paga. Eu declaro provisão para o uniforme, provisão para o material chegando. Dinheiro vem em nome de Jesus. A terra Ele já te deu, cheia de ouro e de prata. A terra Ele já te deu, cheia de ouro e de prata. Senhor, manda dinheiro, Senhor dos céus. Aí Ele diz, não, os céus são meus, o que tem aqui é meu. A terra eu dou a você. O dinheiro está aqui, o ouro está aqui. As riquezas estão aqui, queridos. Aleluia. Tem um livro do Kenneth Hagin, que ele fala de um testemunho dele. Amém, queridos? Testemunho, ele é bom, é importante, mas a nossa base é a palavra. Mas a palavra diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores, que estão para servir os que vão herdar a salvação, não é isso? Então ele está para servir. E aí nessa experiência dele, ele fala a respeito de algo que ele queria, a respeito de algo que ele precisava, e ele diz que Deus começou a ministrar ao seu coração, falar e ensinar isso para ele, que ele precisaria falar. Ele precisaria falar o que ele precisa. Dar ordem aos anjos de Deus para trazerem e repreender a Satanás, que estava travando o que ele precisava. Porque ele dizia, olha, eu era um pastor. Na igreja, a última igreja que ele ministrava, ele disse que ele tinha casa pastoral, ele tinha um salário,
as pessoas traziam ofertas, coisas para ele, ele tinha mais do que ele precisava, vivia bem. E Deus mandou ele sair do pastoreio e ir para o ministério itinerante. E ele estava sentindo o peso daquilo, ele estava sentindo as necessidades não supridas. E aí Deus ensina ele a falar, a chamar. E é interessante que, eu lembrei agora, em um dos episódios, ele estava fazendo um evento de reavivamento. E na época, isso lá, 1930 alguma coisa, 1940 alguma coisa, ele disse que o valor máximo que ele conseguiria, que a igreja, dentro das possibilidades dela, levantando oferta, seria em torno de $57 por semana, se não me engano. E depois que Deus falou com isso, ele disse para o pastor: olha, pastor, hoje lá na hora não precisa ficar falando, se demorando com ofertas. Um dos momentos, em um evento, o pastor levou em torno de 45 minutos, falando daquilo, tal, e chamando o povo para ofertar. Mas ele disse: não faça isso. E disse que o pastor chegou de forma simples, rápida, e falou ali. E naquela semana, a expectativa dele seria receber em uma semana $180. Seria mais ou menos isso. O que ele precisava para cobrir as suas despesas. Mas, contabilizando, daria em torno de $114. Pensando no que, mais ou menos, o que era a média da igreja se levantar e ofertar, e o que a igreja podia, era em torno de $114. Mas ele disse: eu preciso de 180, Senhor, para cobrir todas as minhas despesas. E aí o pastor chamou ele para ficar mais tempo, e ele falou: Senhor, então eu preciso de 200. E naquela época, $200 era muita coisa. Era muita coisa. Mas ele falou com o pastor: não tente convencer o povo a ofertar. Mas ele disse: $200, ao final desse reavivamento, é o que eu terei de oferta. E resumindo a história, ele disse que ao final daquele evento de reavivamento, o pastor trouxe para ele a oferta que havia sido recolhida para o ministro, de $240. Uma oferta superior, que o próprio pastor falou assim: eu não sei como que isso aconteceu, mas foi algo que ele aprendeu da parte do Senhor e começou a colocar em prática, a declarar, a chamar aquilo que ele precisa. E ele disse: ao final de tantos dias eu terei os $200, ao final dos 10 dias eu terei os $200. E chegaram para ele $240. Testemunho não é doutrina, amém, queridos? Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que há uma base bíblica para isso. Então nós podemos crer que realmente o Senhor falou com ele, realmente o Senhor trouxe uma instrução para ele. Nós não dispensamos a oração, não inventamos nada. Tudo isso tem base na palavra de Deus e em uma vida de fé. Mas funciona, diga comigo: funciona. Aleluia. Isso funciona. E eu quero finalizar, queridos, com algo que eu ouvi aqui quinta-feira. Aleluia. Oh, Deus, é maravilhoso. Sabe que falar foi estabelecido por Jesus. O falar foi estabelecido por Deus. A Vanessa ministrando aqui quinta-feira, e ela começou a falar sobre essa passagem da figueira, falando sobre fé. E sabe, irmãos, que às vezes se coloca diante de nós: você está crendo em algo grandioso, está crendo em algo poderoso, e você crê em mudança nas suas finanças, e de repente você olha, as suas finanças não estão boas. Se não bastasse, problema de saúde na sua casa. Achando pouco, surge um problema na família. E para ajudar ainda mais, começa a ser gerado um caos, um problema, conflitos no seu ambiente de trabalho. E de repente você fala: eu estou crendo em coisas grandiosas. E de repente começa a aparecer um monte de coisa, um monte de problema. Diga comigo: uma árvore de problemas. Mas diga comigo: isso, diante do meu Deus, é mentira. Porque as minhas finanças são supridas. Eu tenho paz na minha casa.
Eu tenho paz no meu trabalho. Eu tenho saúde no meu corpo. Então, quando você vê uma árvore de mentira dessa, o que você tem que fazer? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Aleluia. Vou finalizar com esse texto. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Aleluia. Verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Uma árvore bonita, frondosa, Jesus viu de longe. E ele foi ver se tinha alguma coisa. E não havia nada, senão folhas, porque não era tempo de figo. E então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. O que ele fez? Ele orou? Não, ele disse: nunca, jamais comam fruto de ti. E aí no verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Sabe, talvez a gente esteja vendo uma árvore de problemas na nossa frente, e a gente está se admirando com aquela árvore. Quantas folhas de endividamento, quantas folhas de enfermidade. Não tem nada de bom que eu tire aqui, não tem um fruto. Quantas folhas de problema, quantas folhas da pane no carro, quantas folhas de falta de um calçado para o filho que o pé cresceu. E fica admirando, olhando, meio que perdido diante daquilo. Mas sabe, querido, se você e eu olharmos para Jesus, diante daquela árvore que mentia, porque dava a impressão que tinha figos, mas não tinha, o que foi que ele disse àquela árvore? Nunca, jamais ninguém coma fruto de ti. Ele lançou uma palavra que fez aquela árvore secar. É tempo de você se levantar e fazer secar a dívida, e fazer secar a enfermidade, e fazer secar os problemas. É tempo de você se levantar com ousadia sobre a sua própria vida. Sobre a sua própria vida. Se levantar com ousadia na palavra. Seca, cessa, para, acaba. Ousadia para fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer: falar à figueira, falar à montanha. Tudo está pronto, tudo está feito. Mas existe algo que cabe a mim e cabe a você: é crer na palavra e abrir a nossa boca para falar. Seja qual for a situação, a circunstância, abra a sua boca e fale. Fale à figueira. Não fique admirando os problemas. Não fique admirando as circunstâncias. Não fique admirando as situações. Como é grande. Como é difícil. Nossa, como eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Senhor, me socorre. Existe um lugar, irmão. Existe o tempo para você clamar. Mas tem hora que você tem que se levantar com a indignação por dentro, a indignação santa. Colocando para fora a palavra. Lançando a palavra sobre aquela circunstância e fazendo secar. Eu sei que Deus é grandioso, Ele é maravilhoso, é poderoso, e tudo aquilo que nós temos vem dEle. Mas inclusive a autoridade para resolver problemas. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é no lugar de obediência. Fale à montanha,
Fale a montanha, fale a montanha. Diga para essa árvore mentirosa, cheia de folha de problema, cheia de folha de escassez, folha de falta, essa folha de boleto que está diante de você, dizendo que você não vai pagar, você vai pagar. Você vai pagar. Olha para o boleto, olha para o carneiro do carro e diz: antes do vencimento você vai ser pago. Antes da data da última parcela você vai ser quitado. Pastor, está tão justinho, está tão apertado. Se o senhor soubesse. Aí eu falo para você, está tudo feito, está tudo tão abundante, se você lesse. Está aqui na palavra, está aqui na palavra. Põe lá em Mateus de novo. Aleluia. 17, 25. Aleluia. O Senhor é bom. 25 não, 20. Verso 20. Você consegue ler comigo aqui? Nada, nada, nada vos será impossível. Acredita na palavra, pelo amor de Deus. Acredita na palavra de Deus, pelo amor de Deus. Sabe, queridos, que Deus nos chamou para cumprir o ID, para fazer algo grandioso, maravilhoso, poderoso, alcançar pessoas, mudar a vida de pessoas pelo Evangelho. Mas Ele não me esqueceu, Ele não esqueceu você. Ele nos deu ferramentas para que a gente possa organizar a nossa vida, para que a gente possa viver bem também. O que é um evangelho de miséria? Ninguém. Não é dizer que Deus vai trazer milhões, enriquecer todo mundo, e o objetivo aqui é enriquecer, ficar milionário, não é isso. Prega para uma pessoa aqui dessa cidade. Quantas pessoas nós temos nessa cidade? Que tem dinheiro, tem recurso. E muitas delas, se você chegar para falar de Jesus, desculpe a licença da palavra, todo ferrado, a vida desmanchada, uma bagunça, uma quebradeira, um endividamento, ele vai dizer assim: você está assim com esse seu Deus? Obrigado. Com o meu, eu estou muito bem. Não é que dinheiro vai salvar pessoas, vai convencer pessoas. Mas nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Você acha que Jesus vivia quebrado, vivia em miséria aqui nessa terra? E essa noite, queridos, Ele está nos alertando, está nos instruindo, nos ensinando. Ele está se movendo em meu e ao seu favor, para que a gente tenha uma vida plena aqui nessa terra. Vocês sabem, vocês conhecem aquilo que nós ensinamos, que temos pregado aqui a palavra. E não é uma vida de me dá, para mim, vou ficar rico, não. Mas assim como Jesus tem dias que Ele vem e fala assim: olha, fala para a minha igreja que ela precisa andar em santidade. Fala para a minha igreja que ela precisa andar em amor. Fala para a minha igreja que ela precisa andar em perdão. Hoje Ele também diz: fala para a minha igreja que ela pode ser próspera e abundante. É para mim e é para você. É para mim e é para você. O que Jesus precisava fazer, Ele fez. O que Deus precisava entregar para mim e para você, Ele entregou. Agora Ele nos chama à responsabilidade de crer na sua palavra e abrir a nossa boca. Ah, meu marido não quer que eu venha para a igreja. E você tem declarado diferente? Ah, meu marido não quer congregar. E você tem declarado diferente?
Ah, meu marido é grosso. E você tem falado só o problema? Que ele é grosso, você sabe. Os seus olhos já estão vendo. Mas o que você quer? Você tem declarado sobre ele? Ah, eu gostaria de ter uma vida financeira melhor. Mas você tem declarado isso, uma vida financeira melhor? Pastor, mas não dá, eu não tenho estudo, meu marido também não, o emprego dele é isso, é aquilo, aquilo outro. A sua fé está baseada em você ou na palavra? Aleluia. Não confunda humildade com escassez. Não confunda humildade com falta. Tem gente que acha que a igreja foi chamada para ser humilde. E aí acha que humildade é não ter dinheiro, é viver uma vida de falta de escassez. Tem nada a ver com humildade. Jesus te chamou para ser próspero e abundante nele. Mas ele diz, se disser, tudo o que disser, vos será feito. Se disser, tudo o que disser, vos será feito. Se disser, tudo o que disser, vos será feito. Então abra a boca e diga. Abra a boca e diga, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim se fará convosco. Assim será o que disser, assim será o que sair da sua boca. Fé, totalmente envolvida com fé. Ah, pastor, mas, o que eu estou pensando aqui, vou nem falar, para não, fala, não é a sua capacidade, é fé. Não, pastor, mas o que eu preciso, assim, do jeito que eu quero, é algo muito... Fala! Não é na sua capacidade, é em fé. Não, pastor, mas é porque, assim, é muito alto o valor. Fala! Não é na sua capacidade, é em fé. Seja ousado para crer na palavra. Leve a sério aquilo que sai da sua boca. Mude a sua vida. Mude os resultados na sua casa. Mude os resultados na sua família. Mude os resultados no seu casamento. Mude os resultados nos seus negócios. Mude o seu resultado na sua vida com Deus. Ah, eu até queria pregar a palavra, mas eu não tenho jeito para pregar a palavra, não. Tem. Muda a sua confissão. Muda a sua confissão. Ah, eu queria pregar a palavra, ter ousadia para falar. Fala. Declara que você é ousado. Declara que você é ousada. Não, mas eu não sou, não. A montanha também não estava no meio do caminho também. E Jesus diz, fala a montanha, manda ela se lançar no mar. Fala a timidez, manda ela sair. Fala para a ousadia, manda ela chegar. A nossa fé é para toda a área da nossa vida, irmãos. Inclusive para você servir ao Senhor. Inclusive para você entrar no chamado que Ele tem para você. É em fé e em ousadia. Aleluia, fica de pé, queridos. Aleluia, o Senhor é bom. Deus tem o melhor para você como filho. Deus tem o melhor para você, para a sua casa, para a sua família. Ouse crer na palavra. Leve a sério aquilo que sai da sua boca. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar comerá do seu fruto. Não é na sua condição, queridos.
Esquece. Pega a palavra. É com base na palavra. Leia Marcos 11, 23, 24. 1, 2, 3, 10 vezes por dia. 1, 2, 3, 10, 15 vezes por dia, até cair no seu coração, até cair no coração, até cair no coração, até cair no coração como uma verdade, que ela é a verdade, a palavra de Deus é verdade. Deus tem para a sua igreja um tempo de abundância. Jesus está voltando, está. O nosso papel é levar o evangelho, salvar pessoas, mas não significa que nessa caminhada, nessa trajetória, você pode viver de qualquer jeito. Não significa que o Senhor esqueceu de você e quer apenas te usar para ser um instrumento. Ele está cuidando de você, da sua casa e da sua vida. E Ele te ensina essa noite a como viver tudo aquilo que Ele tem para você. Declare a bênção do Senhor sobre a vida do seu filho. Declare um futuro promissor sobre a vida do seu filho. Declare um ano de estudo abençoado sobre a vida do seu filho. Declare uma mente sadia, uma mente que tem facilidade para aprender. Declare isso sobre a vida do teu filho. Tudo isso foi feito através de Jesus. Tudo isso foi feito por causa do seu amor, para que você vivesse bem, para que você vivesse uma vida com Ele, uma vida plena diante dEle, para que você amasse ao Senhor acima de todas as coisas, mas para que enquanto você estivesse nessa terra, você tenha a bênção do Senhor, o suprimento, a abundância, e vive em paz e alegria. Foi tudo por causa de Jesus. Foi tudo porque Ele te amou, porque Ele morreu por mim e por você. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso nós sabemos que tem um amanhã promissor para você, para sua casa e sua família. Porque Ele